Olá, meus queridos. Hoje eu gostaria de dialogar um pouco de conhecimento a respeito da história e ligado isso ao fragmento da biologia, né? Eu penso, como disse Will Durant no seu livro, sobre 12 casos que podem nos enfatizar sobre a história. Will Durant e a sua esposa Ariel Durant escreveu um livro muito audacioso, um livro que nos traz uma gama de conhecimento. Foi editado pela editorial Faro, uma boa editora, e é um livro que traz 12 lições da história que nós podemos entender o mundo, né? Através das guerras, dos desenvolvimentos, da religião, dos governos e também das decadências desses governos, desses impérios. Nós aprendemos então que a história ela é um fragmento da biologia. Nós precisamos entender algumas coisas para poder nos antenar, nos equilibrar neste presente momento. Nós sabemos que a vida do homem é uma porção de alterações de organismo na terra e no mar também. Às vezes, nós passeando sozinhos pelos bosques num dia de verão, escutamos e também observamos o movimento de centenas de espécies voadoras, pássaros, animais, e outras espécies de animais que pulam, rastejam, cavam no chão. E sempre nós observamos que os animais ficam assustados, eles correm de nós, Eles correm do ser humano, os pássaros põem-se em fuga, os peixes se dispersam nos riachos, Espiritualmente nós sabemos que o apóstolo Paulo escreve dizendo que até a própria natureza ela sofre dores de parto. O homem percebe imediatamente que é a minoria perigosa, e que se pertence neste planeta imparcial por um momento, ele sente que outros habitantes se afastam deles, como se o ser humano fosse um ser estranho, nesse habitat. Nós passamos a entender que nós pertencemos à minoria, a minoria do planeta. Nós fazemos parte da minoria em relação aos animais, E eles nos têm como intruso, Nós somos intrusos, em seu habitat natural. Então, todas essas notícias e realizações do homem elas caem de forma humildemente na história e na perspectiva da vida polimorfa. Toda essa competição econômica, a nossa luta por companheiros, a luta pela fome, nossos sentimentos amorosos, o sofrimento e a guerra são semelhantes à busca, ao companheirismo, ao esforço, o sofrimento que se esconde sobre essas árvores e folhas caídas no chão, não é verdade? Ou penduradas nos galhos. Tudo isso compõe a questão do fator ser humano. Então nós temos que entender essas leis da biologia. Elas são lições fundamentais da história. Nós precisamos agregar esse valor histórico e ligar a biologia e a história. Nós somos, então, sujeitos aos processos e às provas da evolução. A luta pela existência, a luta pela sobrevivência, os mais aptos a sobreviver. Se algum de nós parece escapar da disputa ou das provas, é porque nosso grupo nos protege, mas o próprio grupo deve enfrentar e vencer os testes de sobrevivência. Então, nós podemos, nesse diálogo aqui, nesse monólogo, obviamente, eu quero deixar aqui alguns pontos muito importantes, que a primeira lição biológica da história é que a vida é competição. Um dos fatores biológicos da biologia, da história, é que a vida ela se resume nessa primeira lição sobre a competitividade. E eu vou explicar isso muito bem. A competição não é apenas a vida do comércio, é o comércio da vida.
É pacífico quando o alimento é abundante, né? Tem alimento abundante, então tudo fica pacífico. Mas violento quando as bocas são em número maior do que a comida. Nós precisamos entender muito sobre essa questão biológica na cadeia alimentar, né? Quando tem comida abundante, está tudo legal, tudo muito pacífico, mas então quando as bocas elas se multiplicam, os números das bocas estão maior que a comida, aí há um grande problema. Nós podemos observar os animais comem uns aos outros, né? Sem nenhum escrúpulo. Os homens civilizados consomem uns aos outros por meio de processos legais. E aí a gente vai entrar de quais são esses processos legais, né? Os animais eles devoram uns aos outros, mas e como é que os homens civilizados consomem uns aos outros? Eles consomem com escrúpulo, né? Através desses meios de processos legais. A cooperação é real e aumenta com o desenvolvimento social, mas principalmente porque se trata de uma ferramenta e uma forma de competição nessa busca, né? O clube, a igreja, né? O partido, a raça, o país. Quando eu digo igreja, eu digo no sentido da religião, seja qual for ela. E tudo isso que as pessoas buscam é para justamente fortalecê-lo na competição com outros grupos. Se eu torço para o time tal, né, eu quero fortalecer aquele grupo que vai competir com o outro time, né? Se eu vou para um determinado clube, para fortalecer aquele clube que vai competir, obviamente, com outro grupo. Até mesmo nós observamos quando é um grupo social, um grupo de assistencialismo, né, que quer ter mais atitudes, mais obra em relação a outro grupo. Então você vê que a competitividade, a competição, não só é um fator biológico, como humano, está na vida humana, né? Então isso se define, né? Um país, uma raça, um clube, uma religião, um partido, né? Tudo isso é para fortalecer esse grupo que escolhemos para competir com outros grupos. E esses grupos que competem, eles possuem as qualidades dos indivíduos que competem dentro dele. A ganância, a combatividade, o partidarismo, o orgulho. Os nossos países, né, como uma multiplicação de nós mesmos, elas são o que somos, né? O nosso país, ele reflete, né, a nossa natureza em negrito. O clube, a vida, todos estão ali unidos nesse perfil, né? Como estamos nas festas juninas aí, tem uns fogos aí que vocês vão ouvir, né? A vizinhança aí tocando fogos. Eu estou aqui, né, nesse monólogo, né, para tentar esclarecer alguns pensamentos sobre essa questão da biologia e história, né? Então, o que acontece? Somos gananciosos, somos competitivos, porque em nosso sangue há memória de milênios durante os quais nossos ancestrais tiveram de perseguir, de lutar, de matar para sobreviver, tiveram de comer, né, até o máximo da capacidade do estômago. A luta pelo alimento, pela comida, fazia com que eu comesse e os nossos antecedentes comessem mais do que a capacidade do estômago. Por quê? Porque eles não sabiam se ia encontrar algo, né, uma outra presa por determinado tempo. Então nós vemos isso, né? A guerra é a maneira de comer de um país. Se cria-se tantas guerras, se fazem tantas guerras, né? Promove a cooperação, porque é a melhor forma de competição. Eu vou cooperar com tal grupo, até tornarem-se membros de um grande grupo protetor, né? A ONU, a OTAN, né? A reunião de alguns países, onde eles se reúnem ali, né? E promove a cooperação através dos meios legais. Lembre-se que eu falei aqui que os animais eles comem uns aos outros sem nenhum escrúpulo, né? Mas os homens civilizados consomem uns aos outros por meio de processos legais, barreiras alfandegárias, cotas, aumento de taxas, né? De franquias, no sentido de pauta de exportação, né? Sempre boicotando em escala mundial, né? O escoamento de uma produção, seja soja, seja milho, seja combustíveis não renováveis, né? Que são derivados do petróleo. A gente vê essas influências, a gente está vendo isso agora no sistema. E essa é uma forma civilizada de consumir uns aos outros, e isso por meio de processos, entre aspas, legais, entre aspas,
são processos legais, entre eles, que criam sistemas políticos, os sistemas e suas leis, né? E se tornam membros um dos outros, um grande grupo protetor, né? E então, o que é que acontece? Os nossos países, eles continuarão a agir como indivíduos e famílias no estágio da caça. Todos ali estão buscando os seus grupos. A gente vê o G7, a gente vê a ONU, vê blocos divididos, né? A OTAN, o Atlântico Norte, né? Grupos que se unem, como Rússia, China, né? E países asiáticos, já tem, a Europa também tem suas uniões com a ONU, tem suas cadeiras, e todos eles buscam uma competição nesse sentido, né? De se estabelecerem. A segunda lição biológica da história é que a vida é seleção, e eu acho que você deve ouvir isso com muita atenção, né? É uma questão biológica da história também. A primeira é a competição, que eu falei aqui, né? Isso está nas guerras, isso está na economia, né? Através de processos legais entre eles. E a segunda lição é a biológica da história em relação à seleção, né? Na competição por comida, companheiros ou poder, né? No caso aí grupos, uns têm sucesso, outros não, na luta pela sobrevivência. Alguns indivíduos são mais dotados do que outros para superar as provas do processo. Uma vez que a natureza, né, cujo significado aqui dessa natureza é a realidade total e seus processos, né? Não, se todos nós aqui, por exemplo, eu, você, ler com muita atenção a Declaração de Independência Americana, ou a declaração, por exemplo, dos direitos do homem, da Revolução Francesa, nós vamos estar observando que todos nós nascemos livres, olhe bem, livres e desiguais. Estamos sujeitos à nossa hereditariedade física e psicológica. Estamos sujeitos também aos costumes e tradições de nosso grupo em particular, dotado de maneira diferente, de saúde, de força, capacidade mental e qualidade de caráter. Veja bem que isso é uma questão seletiva, biológica, né? E isso envolve muito da história, quando nós passamos a estudar, né, sobre a questão da história. Alguns são dotados de maneira diferente, né? Os genes, né? O QI de cada um em relação à saúde, à força, à capacidade mental e à qualidade de caráter. A natureza adora a diferença como material necessário da seleção e da evolução. Se você for observar, por exemplo, irmãos gêmeos, eles são idênticos, mas eles diferem de muitas maneiras, né? Por exemplo, na natureza, se você for observar, na questão da biologia, dos genes, uma ervilha ela nunca é igual à outra. É um dos cereais que bem ilustra essa questão. Então, a desigualdade, ela não é só natural e inata, mas também ela aumenta com a complexidade da civilização. Então, nós observamos então que as desigualdades hereditárias que criam desigualdades sociais e artificiais, e isso é muito importante nós entendermos, que toda invenção ou descoberta ela é feita ou desenvolvida por indivíduos excepcionais, né? Nós observamos isso na questão da biologia seletiva. E isso torna o forte mais forte e o fraco relativamente mais fraco do que antes. E então, na questão da biologia seletiva, é importante nós entendermos essa questão, porque ela vai fazer um papel nos relacionamentos humanos e também na questão política, social do homem. O desenvolvimento econômico, ela especializa funções, diferencia habilidades e faz os homens serem desigualmente valiosos a seus grupos. Se nós conhecermos muito bem nossos companheiros nessa questão seletiva, como foi falado na questão da competitividade, nós poderemos equivaler a todo o resto. Então, a vida e a história fazem precisamente isso, com sublime injustiça, né, dentro de uma visão remanescente, né, do Deus de João Calvino, por exemplo. E isso é uma questão muito forte e muito contundente. A natureza humana, a natureza no sentido geral, ela dá risadas quando ela vê essa questão da união da liberdade com a igualdade em nossas utopias.
A pessoa quer ser livre e ela quer uma igualdade. E aí a natureza, dentro dessa visão histórica da biologia seletiva, é impossível você ter liberdade e igualdade, né? Então, quando nós vamos ler a Declaração dos Direitos dos Homens da Revolução Francesa ou a Declaração da Independência Americana, nós vamos observar justamente que no fator da história ligada à questão seletiva, da questão da biologia humana, a natureza humana, ela natureza no sentido, a história mostra isso, que ela vai sorrir diante dessa utopia de nós queremos que a liberdade tenha igualdade. E isso se torna uma utopia, pois a liberdade e a igualdade, elas são inimigas confessas, desde sempre e para sempre. E quando uma delas prevalece, a outra desaparece. Então, quando a liberdade prevalece, a igualdade ela vai desaparecer. O que é que acontece? Os homens livres e suas desigualdades naturais, elas se multiplicarão quase geometricamente. E a história mostra isso. E eu quero ilustrar isso mostrando que a biologia da seleção humana, em questão da raça, da cor, da questão da genética, né, de que uns são fracos, os outros são fortes, e é isso que a natureza dá risada, né, quando a história nos mostra que nunca vai existir igualdade paralela à liberdade, ou vice-versa. Então, isso vai se multiplicar de forma geométrica, que quando a liberdade estiver no topo, a desigualdade vai desaparecer. Então, vamos lá dar algumas demonstrações disso. Por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, no século XIX, sobre o laissez-faire, né? Foi um grande acontecimento. Para verificar o crescimento da desigualdade, né? A liberdade deve ser sacrificada. Quando você verifica o crescimento que não está tendo desigualdade social, você vê então a liberdade sendo sacrificada. Por exemplo, como na Rússia, depois de 1917. Mesmo quando reprimida, a desigualdade cresce. Só os homens abaixo da média em habilidade econômica, eles desejam a igualdade. Né? O cara está abaixo da média, não consegue ascender na vida econômica, então ele deseja a igualdade. Mas aquele camarada que é ciente de sua habilidade superior, ele deseja o quê? Ele deseja a liberdade. E no fim a habilidade superior tem seu caminho. Então, utopias de igualdade estão biologicamente condenadas. E o melhor que o afável filósofo pode esperar é uma igualdade aproximada nos processos jurídicos e nas oportunidades de educação. Aí pode existir uma igualdade através de um processo jurídico ou através de oportunidade de educação dentro da igualdade. Uma sociedade em que todas as habilidades potenciais pode se desenvolver e funcionar, ela terá vantagens de sobrevivência na competição entre grupos. Essa competição torna-se mais grave à medida que a redução das distâncias intensifica o confronto entre os países. Isso é uma questão, liberdade e desigualdade, uma questão de utopia. Quando a liberdade crescer, a desigualdade vai diminuir, né? Ou seja, vai aumentar, aumenta as desigualdades, né? Ou vice-versa. E a terceira lição biológica da história que nós aprendemos é que a vida deve se reproduzir. E aí você vai entender toda essa questão. Eu vou tentar ser mais rápido. A natureza, ela não tem utilidade para organismos, variantes ou grupos que não podem se reproduzir abundantemente. Ela é apaixonada por quantidade como pré-requisito para a seleção da qualidade. Gosta de grande ninhada, aprecia a luta que determina os poucos sobreviventes. Não há dúvida de que ela olha com aprovação para os milhões de espermatozoides que nadam contra a corrente para fertilizar o óvulo. Ela está mais interessada em espécies que em indivíduos, ou seja, não há ou seja, essa questão biológica, ela não vai diferenciar a civilização de barbarie, né? A ela não interessa que a alta taxa de natalidade esteja associada a uma civilização com baixo grau de cultura. Não é interessante para esse grupo
que têm habilidades econômicas, que têm uma superioridade cultural, e a própria natureza biológica ela não tem interesse que haja um aumento de natalidade no meio de pessoas de baixo grau de cultura, quando há uma grande taxa de natalidade nos países de segundo mundo, né? África, alguns países subdesenvolvidos da América. Então, para esses grupos que estão de uma raça superior no que diz respeito à força, à saúde, como nós falamos aqui no primeiro plano, em relação à questão da história, da biologia da história em relação à seleção, nós observamos que dentro dessa competitividade, a natureza ela vai ser seletiva em relação aos fortes, no que diz respeito a essa competitividade. E aí entra nessa questão também da questão biológica da história, na questão da reprodução. Então não é interessante para esse grupo dominante, para esse grupo, ver a questão da natalidade do pobre, do miserável crescer, porque essa natureza biológica, essa história da biologia, né, ela é seletiva no que diz respeito a grupos dominantes, é mais interessante para ela, certo? Ela não tem nenhum interesse que essa alta taxa de natalidade esteja associada a uma civilização pobre, miserável, com baixo grau de cultura. E que essa baixa taxa de natalidade seja comum, por exemplo, em uma civilização com alto grau de cultura. Uma civilização de alto grau de cultura, ela tem uma taxa de natalidade pequena e uma classe, uma civilização de baixa cultura vai parir que nem rato. Isso não é interessante, entendeu? Então, o que é que acontece diante disso tudo? Cujo significado aqui é que a natureza, como os processos de nascimento, mudança, competição e seleção e sobrevivência, acredita que uma nação com baixa taxa de natalidade possa ser periodicamente castigada por um grupo mais viril e mais fértil, entendeu? Um grupo pobre, mas que é mais fértil, certo? Povoa mais, cresce mais, vai ameaçar esse grupo de civilização de alto grau cultural, mas que tem uma baixa natalidade. Então, o que aconteceu? A Gália, por exemplo, ela sobreviveu aos germânicos, mas foi com a ajuda das legiões romanas enviadas por Júlio César e com o auxílio da Inglaterra e dos Estados Unidos no século XX. Então, você vê que a história ela está ligada a essa questão da biologia. Quando o Império Romano, por exemplo, ruiu, os francos correram da Alemanha e fundaram a Gália-França. Caso a Inglaterra e os Estados Unidos caiam, a França, cuja população permaneceu constante no século XIX, poderá ser novamente invadida. É uma questão histórica. Se o número de humanos é muito maior do que a oferta de comida, a natureza ela tem 3 agentes para restaurar o equilíbrio. Veja bem aí a questão biológica, a história que está se repetindo agora nesse momento. É por isso que eu estou fazendo questão de repetir essas palavras de Will Durant e de sua esposa, certo? Ariel Durant, nessa questão desses pontos da história. Olha só, se o número de humanos é muito maior do que a oferta de comida, porque o grande problema agora no mundo, algum dos problemas é o alimento, é a comida, é a ausência da comida em relação à explosão demográfica. Então, o padre religioso, em 1798, filósofo, Thomas Malthus, ele escreveu um livro em 1798, Ensaios sobre a População. Então, ele explica muito bem, olha só, no século XVII, 1798, ele já falava sobre o ensaio sobre a população. Ele explica no seu livro que sem esse controle periódico por período, se não houver um controle da taxa de natalidade, certo? Então, e essa taxa de natalidade exceder a taxa de mortalidade, é o que está acontecendo no mundo atualmente, estava acontecendo, e a multiplicação de bocas a serem alimentadas
anularia qualquer aumento na produção de alimentos. Embora fosse um padre, certo? Um homem de boa vontade, Malthus indicou que a criação de fundos de socorro e suprimento para os pobres os encorajaria a se casar mais cedo e a fazerem filhos sem pensar. E aí, o que poderia, aí, o que na época acabou tornando o problema ainda pior, certo? Que foi mais ou menos em 1813. Então, ele aconselhava a abstenção do coito, a não ser para a reprodução, e se recusou a aprovar outros métodos anticoncepcionais. Ele tinha uma visão religiosa. E ele, por ter pouca esperança na aceitação de seu conselho, ele previu que esse equilíbrio entre bocas e alimentos seria mantido no futuro, assim como no passado, pela fome, pela peste e pela guerra. Então, observe bem o que Thomas Malthus ele fala lá em 1798, que a forma de controle periódico sobre essa questão de nascer mais e morrer menos, e a questão do desequilíbrio na questão de fome, na questão de faltar recursos, né, na saúde, o habitat do homem, o ecossistema ser ameaçado. Ele dizia que haveria de ter um sistema de equilíbrio, e isso seria através da fome, certo? Da peste e da guerra, que isso ia manter esse controle de natalidade e o controle, né, de pessoas esse equilíbrio, entendeu? Entre nascer e entre morrer. Então, esses agentes seria para restaurar esse equilíbrio, a fome, a peste e a guerra. E é justamente o que está acontecendo aí. Guerras que estão para vir, a Terceira Guerra Mundial, que nós estamos vendo já se aglutinando-se no Oriente Médio. Vemos agora uma peste aí, que uma pandemia, nunca houve uma pandemia, porque se você for observar diante da história, não houve uma pandemia universal. A peste bubônica ela ficou entre alguns países da Europa, não houve no globo todo uma irradiação de um vírus letal como esse, que está aí agora e que passa por mutação. Então essa é a primeira pandemia. Se você for observar dentro dos critérios, pandemia mesmo, essa é a primeira que o mundo está passando. Então, o que é que veio acontecer? Porque refutaram essa teoria de Malthus. Por que refutaram? Naquela época foi refutada essa teoria dele, que está acontecendo agora, certo? Essa teoria do livro dele, sobre o ensaio sobre a população, de 1798, foi refutada porque naquela época os avanços da tecnologia daquele século, do século XIX, aparentemente começou a refutar essas teorias de Malthus. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha e na França, através da tecnologia da agricultura do século XIX, a oferta de alimento acompanhou o ritmo dos nascimentos. Então, a evolução do padrão de vida fez avançar a idade de casamento, diminuiu o tamanho da família, né? Os números de pessoas foram diminuindo, era 13, 14 filhos, foi diminuindo, né? A multiplicação dos consumidores foi também a multiplicação dos produtores, né? Novas mãos, novas técnicas de agricultura prepararam novas terras para o cultivo de alimentos. Então, o recente espetáculo do Canadá e dos Estados Unidos, que exportam milhões de alqueires de milho ao mesmo tempo e que abastecem seus mercados domésticos, aqui no caso o Brasil, a soja e o milho, que também aumenta a escala mundial de exportação, né? Foi uma resposta para essa teoria de Thomas Malthus no seu livro, O Ensaio sobre a População. Só que o que é que acontece? Se a tecnologia da agricultura fosse adotada em todos os países, o planeta poderia, então, alimentar o dobro, certo, de pessoas dessa população atual. Mas aí o que foi que aconteceu? Malthus ele responde de uma forma diferente. Claro que essa solução apenas posterga a calamidade. Ele disse que estava apenas retardando a calamidade. Ele estava prevendo que, mesmo com essa tecnologia de agricultura, qualquer momento só está retardando uma desgraça maior, está postergando.
que há um limite para a fertilidade do solo. Ele pega nessa parte que essa questão da fertilidade do solo e todo o avanço tecnológico é mais cedo ou mais tarde cancelado pelo número de nascimentos superior ao de mortes. Em qualquer momento a coisa ia inchar. Ao mesmo tempo que a medicina e o saneamento e a caridade anulam a seleção quando deixam os mais fracos viver e se multiplicar. Por exemplo, quando Thomas Matos ele fala sobre a questão ele fala sobre a questão dos políticos, da política criar redes sociais de assistencialismo, né? Quando o governo cria fundos de socorro, a gente vê aqui no Brasil alguns fundos de socorro e de suprimento para os pobres, né? Bolsa Família, Vale Gás, Vale Energia, né? Algumas questões de socorrismo. Isso, conforme Thomas Malthus, estava incentivando as pessoas a casarem mais cedo e a fazerem filhos sem pensar. Se você for observar a pobreza, você chegar, eu trabalho aqui em algumas zonas, alguns bairros, você chega lá, tem meninas de 18, 17, 19 anos com 5 filhos, meu amigo, porque aí aumenta os recursos do Bolsa Família. Então você está multiplicando. Esse assistencialismo já era previsto lá desde 1798, né? Deixe-me abrir esse parêntese. Então, quando você o saneamento e a caridade começa a anular essa seleção, quando deixa os mais fracos viver e se multiplicar, né? O que a esperança responde? Os avanços da indústria, a urbanização, a educação, o padrão de vida. Em países que hoje assustam o mundo com suas taxas de natalidade, provavelmente terão os mesmos efeitos lá, ao reduzirem a natalidade, como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, até que possa se alcançar o equilíbrio entre produção e reprodução. Então terá de ser um ditame para a humanidade disseminar o conhecimento e os meios de contracepção, idealmente a paternidade e a maternidade, que deveriam ser um privilégio da saúde e não um subproduto da agitação sexual. Se você for observar algumas evidências de que o controle de natalidade seja digênico, ou seja, que diminua o nível intelectual dos habitantes da nação que o pratica. Por exemplo, a China agora, ela passa a entender que supostamente tem sido usado mais pelos inteligentes do que pelos menos dotados, trabalhos dos educadores parecem ser aparentemente inutilizados pela fertilidade dos desinformados, e essas nações se sentem ameaçadas pela questão da inteligência em um resultado da educação individual, das oportunidades da experiência, e que não há evidência de que essas aquisições intelectuais, na questão da seleção, seja transmitida geneticamente. Os filhos de PhD também precisam ser educados, né, ter os sarampos da vida, as doenças, e passar pelos erros da adolescência, da maturidade, pelos dogmas e por todos os ismos do mundo, certo? Mesmo sendo de uma classe de elite de intelectuais. E também não podemos afirmar, né, quanto à capacidade, quanto os genes de genialidade, né, escondem-se nos cromossomos dos pobres, assediados ou deficientes. Do ponto de vista biológico, a vitalidade física pode ser no nascimento mais importante do que o pedigree intelectual. Nietzsche pensou que o melhor sangue da Alemanha circulava nas veias dos camponeses. Os filósofos não são o melhor material a partir do qual se possa criar uma raça. A gente vê isso aí na limitação familiar, que desempenhou um papel na história da Grécia, de Roma. É divertido saber que Júlio César oferecia, no ano 59 anos antes de Cristo, ele oferecia recompensa para os romanos que tivessem muitos filhos e proibia mulheres sem filhos de andar nas liteiras e usar joias. Augusto restabeleceu a mesma campanha 40 anos depois, com as mesmas recompensas. O controle da natalidade continuou a se espalhar nas classes mais altas, à medida que imigrantes chegavam do norte da Alemanha
e do leste da Grécia ou do Oriente Semítico, restabelecendo e alterando a população da Itália. Muito provavelmente, tal mudança étnica reduziu a capacidade ou a vontade dos habitantes locais de resistir à incompetência governamental e ao ataque externo. O que isso significa? Que nos Estados Unidos, a baixa taxa de natalidade dos anglo-saxões reduziu seu poder econômico dentro da história, você vê isso a biologia agora, certo? Dentro da política, ao passo que a alta taxa de natalidade, por exemplo, na religião dos católicos, né, sugere que por volta do ano 2000, isso dentro do contexto dessa história, a igreja, a religião católica apostólica romana, ela seria a forma dominante no país e nos governos municipais e estaduais, que um processo desse tipo está ajudando a restaurar, no caso, uma religião, né, na França, na Suíça, na Alemanha, né? Então, as terras de Voltaire, de Calvino e de Lutero logo retornarão ao domínio papal pela questão da explosão da taxa de natalidade entre essas pessoas. Então você vê isso na história. Por que é que a China agora multiplica, era proibido ter 2 filhos? Então ela entende que essa questão do controle de natalidade vai diminuir a sua ascensão no mundo, sendo que uma pandemia que está destruindo povos, trazendo um equilíbrio entre a taxa de natalidade e essa taxa de mortandade, através da pandemia, através da fome e através da guerra que porventura virá, e as guerras elas não param no mundo todo. Você pode ver que há rumores de guerra, há guerra entre fronteiras de alguns países, você vê isso no Oriente Médio. E então a China ela entende essa questão da biologia dentro da história e ela está permitindo que a natalidade passe de 1 filho para 2 filhos. Então um país desse que tem bilhões de habitantes, que é o maior país em taxa de populacional, habitacional no mundo, e ela só dá direito de uma família ter 1 filho, e agora passa a ter 2 filhos, então um povo de 1 bilhão passa a multiplicar 1 bilhão e mais 1 bilhão, então são 2 bilhões, porque multiplica-se por 2, pode ser ter 2 filhos. E essa interpretatividade dessa questão da biologia, né, no fator da história, que são 3 lições que nós aprendemos, né, que é a questão da reprodução, a questão dessa terceira lição, né, da reprodução, da primeira lição, que é a competitividade, e da segunda lição, que é a seleção. Então, nós passamos a entender, certo, que essa ascensão, né, da questão da história ser um fragmento da biologia, nesses 3 pontos que nós aprendemos, e nós observamos aí, dentro desse livro do padre, lá escrito no ano de 1798, ensaio sobre a população, de se manter esse equilíbrio. O que está acontecendo agora, alguns cientistas estão preocupados que existe muita gente aqui, por exemplo, no continente europeu e na América, o habitante mais lá no continente asiático, esse desequilíbrio, né, a questão da criação de animais dentro dessa questão do hemisfério sul, né, em relação ao outro hemisfério, e esse peso já se preocupa alguns cientistas. Isso não é muito ventilado, mas o planeta está pendendo mais para um lado, e isso favorece essa questão da mudança dos polos eletromagnéticos da Terra, né, o polo sul, o polo norte. Isso tem sido também uma preocupação. Veja bem, não só a criação na questão da agricultura, do cultivo, né, da criação de animais também, para que essa multiplicação de bocas aí, sobre a questão do crescimento da natalidade, em detrimento à mortandade que tem sido menos. Então ele falava já em 1798 sobre essa questão que haveria de ter uma precisão de um equilíbrio através da fome,
da peste, né, que aí agora tem essa doença aí, e em relação à questão da guerra, né? E logo com os avanços do século XIX, da tecnologia da época, desmistificou essa teoria, né? Desmistificou, né? Essa teoria é dele, mas que logo depois, agora nesses anos que estamos vivendo, essa teoria de Thomas Malthus passa a ser fortíssima. Você pode ler esse livro aí, Ensaio sobre a População, de 1798, certo? Então é preciso restaurar o equilíbrio, e o equilíbrio vai ser restaurado através da fome, da peste e da guerra. Então você observa que é a primeira vez que tem uma pandemia desde que existe mundo. As outras doenças ficaram na Europa, a gripe espanhola, conhecida como peste bubônica, né? Mas uma questão mundial, como está acontecendo, esta é a primeira pandemia e vem para cumprir esse papel de equilíbrio, né? Já se fala que isso aí foi criado, né, em alguns lugares aí, entendeu? Eu tenho que ter cautela em estar falando algumas coisas para que essa minha fala não seja sancionada pela plataforma que vai ser lançada. Então, nós precisamos entender alguns fatores históricos. Peço que você reveja esse áudio, tá certo? Esse monólogo, né, é criado por Will Durant e sua esposa Ariel Durant, certo? É justamente, né, sobre essa questão da guerra, do desenvolvimento, da religião, do governo, da decadência. E nós trazemos aqui 3 lições da questão da história e o fragmento da biologia. Né? A primeira lição é sobre a competição, que nós vimos aí, essa competição no mundo econômico, né? Grupos divididos, né? É uma forma de competição, a cooperação entre países. Nós vemos a segunda lição da biologia, da questão, a lição biológica da história, a seleção, né? A vida é uma seleção. E a terceira e última lição da biológica da história é a questão da reprodução, né? Que nós possamos entender agora que o mundo corre para isso, né? Vem aí o reset mundial, vem aí o grande apagão, e isso tudo vai, né, fazer o mundo dar um salto. Já se entende que é preciso esse equilíbrio do controle de natalidade e a questão da mortandade, né? A questão da fome, a questão que se multiplica as bocas, a questão da competitividade, a questão de toda essa situação. É preciso a gente ter esse entendimento, e é o que está acontecendo no mundo. Isso não vai ser falado na mídia, não vai ser falado nos grandes... isso não pode trazer um pânico, né? O povo é gado. Você vê aí nos livros, né, de Admirável Mundo Novo, né, de Adolf Huxley. Você vê aí no livro de George Orwell, que está sendo muito falado, 1984, você vê toda essa questão de redução populacional, questão do clima, a questão da explosão demográfica. O mundo não vai suportar isso é preciso fazer agora. E nesse sacrifício vai os maus e vai os bons, mas vai a mente da ciência, a mente da razão, né? E o controle, o domínio, a IA, né? Inteligência artificial e outras coisas, né? Que estão aí para vir e a nova ordem mundial ser estabelecida nesse sentido aí, que por trás está, né? Tio Bill, que eu não posso dizer, né? Está o perfume, né? Erlo, né? Parará, perfume Musker, né? Que não pode se dizer o nome, né? Tá aí a indústria da farma, né? Entendeu? Os laboratórios aí por trás, né? E a gente não sabe o que é que vai se dar em tudo isso, e é preciso a gente estar antenado, se alimentando e meditando em todos esses conceitos, porque eles vêm de forma fortíssima. Eles vêm para cumprir um papel, uma agenda global, né?
E está aí a agenda global. Você vai ver as pedras da Geórgia, você procure se informar o que é as pedras da Geórgia, o que é que está escrito lá nas pedras da Geórgia. Né? Veja como o mundo tem sido um tabuleiro de xadrez e vê como é que está se movendo a geopolítica, né? A questão da PAN, né? Endemia que está aí, né? Da peste que está aí, e como é que vai ser exercido esse equilíbrio, né? Eu agradeço que nós possamos estar dialogando, né? Diderot, ele diz que, em uma de suas frases célebres, que a humanidade ela bebe a mentira aos borbotões, né? No glute-glute, mas a verdade com medidas homeopáticas, no contra-gota, né? A gente tem que entender, e esse nosso diálogo não pode ser com os ignorantes, né? Aqueles que fogem da realidade. Então eles querem se iludir, né? O povo é gado e vamos dar panis et circenses ao mundo. O povo é gado, o povo quer isso aí, né? Ele não quer a verdade, vai tudo se estabelecer, vai voltar tudo normal, mas isso é uma mentira, né? E só o tempo vai mostrar, né? A humanidade, as nações, a população está sendo enganada e a tendência é que ela vai cair, né? Ela vai cair no engano e no erro. Mas você que crê no nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Saia da mediocridade, pesquise, estude geopolítica, história, antropologia e você vai ver que não há nada de novo debaixo do sol. Uma geração vai, uma geração vem, como disse o grande sábio Salomão. Um grande abraço e Deus em Cristo nos abençoe.